Registra aí o tema de hoje: inclusão unilateral da parentalidade socioafetiva. Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perguntaram-me: recebi um ofício da Defensoria Pública que requisita informações sobre a inclusão da filiação socioafetiva de uma adolescente com 14 anos. A defensora está requerendo a inclusão tanto de um pai quanto de uma mãe, casados entre si, e tios-avós da reconhecida. Tendo em vista o artigo 14 do provimento 63 do CNJ, é possível? Eu respondo: sim, é possível. Vejam só, olha o texto do artigo 14. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais ou de 2 mães no campo filiação no assento de nascimento. Gente, esse artigo 14 deu muita polêmica, nós tivemos vários questionamentos acerca dele e o posicionamento do CNJ não ficou claro, na redação aqui desse artigo, porém nós tivemos uma recomendação da ARPEM Brasil orientando o seguinte: olha, não tem como ser proibido fazer o reconhecimento tanto de um pai quanto de uma mãe no mesmo momento e, ao mesmo tempo, implicar em 2 pais e 2 mães se isso não for feito. Então, se é possível acrescer 2 pais e 2 mães, e aí esse "e" aqui tá totalmente tá claro, né? E aí não deixou dúvida nenhuma. E olha que a primeira publicação do provimento 63, ela foi feita com o texto dizendo 2 pais ou 2 mães. Ficou muito claro que aqui a intenção seria de acrescer 2 pais e 2 mães, porque foi republicado trocando o "ou" por "e", dizendo que foi um erro material, tá? Então, ou seja, não se objetivava limitar a 2 pais ou 2 mães. Aí, nesse caso, seria nesse sentido de não poder ser unilateral, de não poder ser bilateral, né? De ser unilateral. Por quê? Porque se são 2 pais ou 2 mães, significa que eu só posso acrescer um ou outro, tá? Mas como foi feita a correção da redação, mudando o "ou" por "e", significa que eu posso sim acrescentar um segundo pai e uma segunda mãe, né? E falando em nível de biologia, nós podemos ter apenas um casal de pais no máximo, né? Então, para que se faça a inclusão de 2 pais e 2 mães, da forma como está na redação atual do artigo 14, eu não teria como fazer isso se eu não fizesse a inclusão bilateral, tá? Então, o que significa não poder ser realizado de forma bilateral, ou seja, poder ser realizado apenas de forma unilateral? A ARPEM Brasil recomendou que se fizesse essa inclusão em 2 procedimentos diferentes. Então, primeiro acresce o pai, por exemplo, num procedimento, e aí faria-se e faz a verbação separada. Aí, no segundo procedimento, a gente faria a inclusão da mãe, e aí, inclusive, com a anuência desse pai que foi incluído já no registro, porque ele já tendo a verbação, ele já está no exercício do poder familiar, e ele já estaria aí fazendo tendo que anuir com essa inclusão de uma nova maternidade. Na verdade, gente, é uma redação que não ficou legal, né? E aí a ARPEM, de forma brilhante, recomendou que todos fizessem dessa maneira, porque atenderia tanto ao fato de não ser bilateral, quanto ao fato de não poder acrescentar 2 pais, mais que 2 pais e 2 mães, significando que 2 pais e 2 mães é possível, não é? Então, para atender esses 2 trechos aqui, a única forma é acrescentar de forma unilateral, porque são procedimentos diferentes, então é unilateral, primeiro o pai separado da mãe, e ao mesmo tempo podendo ser 2 pais e 2 mães, tá? Essa é uma recomendação que foi feita pela ARPEM Brasil. E essa interpretação está sendo seguida pela maioria dos registradores, e eu não vi até hoje nenhuma decisão diferente dessa interpretação. Houve uma decisão do CNJ diferente disso, aparentando estar proibido isso, né? Essa inclusão dessa maneira, porém, observou-se que ao final, durante mesmo a parte dispositiva da decisão, ficou claro que
houve apenas um erro material, foram trocadas as palavras ali no início da redação. E aí, com isso, e como conflitou totalmente com a parte dispositiva, claro, a parte dispositiva estava explicando de maneira clara qual que era o entendimento. Então, até hoje, eu não vi nenhuma decisão, nem de juízo singular, nem de tribunal estadual, no sentido de proibir que se faça a inclusão de um casal. E aí, gente, vamos imaginar, né? Essa parentalidade socioafetiva, ela vai retratar a realidade. Qual que é a realidade? Uma criança, da mesma forma que ela pode ser reconhecida, pode ter uma parentalidade unilateral, porque a sua mãe casou-se com uma pessoa que virou seu padrasto, e esse padrasto criou um vínculo de afetividade, e com isso passou a ser seu pai, ou no caso, se você mora com o pai casou com outra mulher, e ao mesmo tempo essa mulher, que também era madrasta, passou a ser mãe socioafetiva, né? Aí eu teria uma inclusão de um pai ou uma mãe. Mas caso essa criança tenha sido criada por um casal, né? Ou seja, não tem um vínculo biológico com nenhum e nem outro. Ambos são pais socioafetivos. Essa é uma realidade muito comum e não há nenhuma diferença para se proibir esse tipo de inclusão. Ah, mas e se... E essa dúvida de que vai estar burlando a adoção? Gente, a adoção é outra origem de filiação totalmente diferente da parentalidade socioafetiva. Na parentalidade socioafetiva é necessário que haja um tempo de convívio para se criar uma relação socioafetiva. O parentesco ele é criado de fato, ou numa relação de fato, da forma como é a união estável, por exemplo. Né? Nós teríamos aí, por exemplo, o casamento, vamos fazer um paralelo. O casamento é uma situação formal, e nós temos a formação de uma família a partir do momento que finalizou a celebração do casamento, não é isso? Então, qual que seria um paralelo com isso aí? Seria a adoção, que a partir do momento que os pais decidiram adotar o pai ou a mãe, etc., e aí inicia-se um processo, e todo esse processo vai dar origem a uma sentença, e somente essa sentença final é que vai iniciar o vínculo de parentesco. Existe um marco certo, igual é o marco da data da celebração do casamento. A união estável, diferente disso, ela presume um período anterior de convívio, de fato. Não é? Para que eu faça a conversão, por exemplo, de uma união estável em casamento, é necessário que exista aí um período de constituição desse vínculo de afeto, né, que criou ali uma família, uma entidade familiar a partir de uma união estável, tá bem? Mas aí, se eu quero formalizar essa união estável e transformá-la em casamento, é possível? Sim. Então tá. Então, da mesma forma, a filiação socioafetiva. Foi criado um vínculo de parentesco, com um tempo de convívio entre os dois, entre os três, entre a família, né, o casal e o filho. E aí, com esse convívio, com o tempo de convívio, criou-se um vínculo que já existe. Então o vínculo de parentesco ele já existe, ele vai ser formalizado a partir do registro, do requerimento de registro perante o registrador civil. Da mesma forma que a união estável já garante a existência de uma família, e a conversão dessa união em casamento é a formalização de uma família que já existe, mas agora passou a ser uma família formal. Então, esse é um paralelo interessante para entendermos direitinho que existe uma diferença muito grande entre a parentalidade socioafetiva e a parentalidade originada na adoção, que é um vínculo civil, não é? Não podemos confundir. Então, respondendo, é possível sim. E qual seria o procedimento? Da mesma forma como eu faço de uma pessoa só, eu faria de dois, só que com um diferencial que o que foi incluído primeiro vai ter que anuir com a inclusão do segundo, não é? Então é isso aí. Beijo carinhoso e até breve.